Imagine um livro que atravessou séculos, confundiu os maiores gênios da história, foi analisado por linguistas, decifrado por criptógrafos e até usado em experimentos militares, mas que até hoje carrega um segredo tão misterioso que ninguém conseguiu explicar de forma definitiva. Um livro que parece ter sido escrito por alguém que não queria ser compreendido, ou pior, por alguém que não deveria ser compreendido. Esse é o enigma que envolve um dos artefatos mais estranhos já encontrados pela humanidade, conhecido por muitos como o manuscrito impossível, ou simplesmente o livro que ninguém conseguia ler. Mas será que hoje, com toda a tecnologia e inteligência artificial que temos, finalmente podemos entender o que ele tenta nos dizer? Ou esse mistério é tão profundo que jamais será decifrado? Tudo começou em um mosteiro europeu no início do século XV, quando monges catalogavam documentos antigos e se depararam com páginas que não se pareciam com nada que eles já tinham visto. A caligrafia era impecável, mas completamente ilegível. Os símbolos não pertenciam a nenhum idioma conhecido, nem mesmo ao latim, que era a base da maioria dos registros daquela época. Mas o que mais intrigava não era apenas o texto. Nas margens, em meio às páginas, haviam desenhos bizarros, plantas que não existem em lugar nenhum da Terra, mulheres nuas dentro de tanques de líquidos estranhos, diagramas de estrelas e constelações que pareciam deslocadas no tempo. Era como se fosse um livro vindo de outro mundo. Esse artefato atravessou séculos guardado em coleções privadas até que, já no século XX, foi parar nas mãos de um livreiro chamado Wilfred Voynich. E é por causa dele que esse livro passou a ser conhecido pelo nome que carrega até hoje, o manuscrito Voynich. Só que o que parecia ser apenas mais um registro antigo rapidamente se transformou em um dos maiores enigmas da história da humanidade. Afinal, que língua era aquela? De onde vieram aquelas imagens? E, principalmente, qual era a intenção por trás de escrever um livro inteiro em uma linguagem que ninguém conseguia compreender? O que você faria se tivesse em mãos um livro que desafia toda a lógica, que parece ter sido feito para esconder segredos de propósito? Pois foi exatamente isso que aconteceu com gerações de estudiosos, e a cada tentativa de tradução, o mistério só ficava maior. No século passado, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando criptografia se tornou uma das ferramentas mais poderosas do mundo, alguns dos melhores decifradores de códigos foram colocados frente a frente com o manuscrito. Esses eram os mesmos homens que conseguiam quebrar mensagens secretas militares, capazes de mudar os rumos de batalhas inteiras. Mas diante daquele livro, todos falharam. Eles tentaram aplicar lógica matemática, padrões estatísticos, comparações com centenas de línguas conhecidas, mas nada fazia sentido. E quanto mais analisavam, mais pareciam acreditar que aquele idioma poderia não ser humano. E é aí que o mistério fica ainda mais assustador. Imagine só, e se aquele livro tivesse sido escrito por uma civilização perdida, que desapareceu antes mesmo da nossa história começar a ser registrada? Ou pior, e se tivesse sido escrito por mãos que não eram exatamente humanas? Há quem defenda a teoria de que o manuscrito é de origem extraterrestre, enviado à Terra como uma mensagem que nós simplesmente ainda não temos capacidade de entender. Parece absurdo? Talvez. Mas é exatamente essa sensação de desconforto e impossibilidade que faz com que esse livro seja tão fascinante. Só que não para por aí. Dentro das páginas, existem ilustrações de plantas que jamais foram identificadas. Cientistas tentaram relacionar aquelas folhas, flores e raízes a espécies conhecidas, mas nenhuma bate. São como versões alternativas de plantas que poderiam existir em outro planeta ou em uma realidade paralela. Além disso, os diagramas astronômicos mostram estrelas que parecem não se encaixar nas constelações que conhecemos hoje, como se o autor tivesse acesso a um céu diferente do nosso. E as figuras femininas? Mulheres nuas, mergulhadas em tubos e líquidos, conectadas por estruturas que lembram órgãos internos ou até mesmo sistemas biológicos. Muitos interpretam isso como uma forma primitiva de estudar o corpo humano, mas outros acreditam que poderia ser uma representação de experiências que sequer deveríamos conhecer. E aqui entra um detalhe ainda mais enigmático: testes científicos realizados no pergaminho confirmam que ele foi escrito no início do século XV. Ou seja, não é uma fraude moderna, não é uma invenção recente feita para enganar curiosos.
Ele realmente tem séculos de existência, e mesmo com todo esse tempo, continua desafiando cada nova geração que tenta decifrá-lo. Mas se não é fraude, e não é um idioma humano conhecido, o que sobra? A resposta talvez esteja no propósito do livro. Muitos acreditam que se trata de um manual. Um manual de quê? Isso é o que ninguém consegue responder. Pode ser de botânica, de medicina, de astrologia, ou até de magia. Há quem diga que é um grimório, um livro de feitiços. Outros acreditam que seja apenas o delírio de uma mente perturbada, que criou um idioma fictício para expressar pensamentos que não poderiam ser explicados de outra forma. Mas será mesmo que alguém gastaria tanto tempo e esforço para criar um idioma do zero e escrever centenas de páginas sem nenhum sentido aparente? Será que esse esforço não esconde algo muito maior? Agora, imagine o impacto disso na modernidade. Com a chegada da inteligência artificial, pesquisadores começaram a usar algoritmos para tentar identificar padrões na escrita do manuscrito. E os resultados foram surpreendentes. Alguns modelos indicaram que, por trás daquela escrita bizarra, pode haver sim uma estrutura de linguagem real, talvez relacionada a idiomas antigos, como o hebraico ou alguma língua mediterrânea perdida no tempo. Mas nada foi confirmado. Outros testes apontam que o manuscrito segue padrões estatísticos semelhantes aos de línguas naturais, o que reforça a ideia de que não se trata apenas de rabiscos aleatórios. Em outras palavras, existe sim uma lógica, mas ela ainda escapa completamente à nossa compreensão. E é exatamente aqui que o mistério ganha força. Porque se existe lógica, existe intenção. E se existe intenção, existe conhecimento. A pergunta é: conhecimento de quem? Será que esse livro é o último vestígio de uma civilização que não conhecemos? Ou será que é uma mensagem que ainda não está destinada a nós? Imagine-se, em algum momento no futuro, uma nova geração de máquinas ou até mesmo uma nova forma de inteligência consiga finalmente traduzir tudo. O que será que vamos descobrir? Será um manual de cura para doenças que ainda nem existem? Será um registro histórico de uma civilização esquecida? Ou será algo tão perigoso que pode mudar completamente nossa visão sobre a humanidade? O que sabemos é que o mistério em torno do manuscrito continua atraindo pessoas de todo o mundo. Universidades, governos e até a CIA já se interessaram por ele. Documentários, livros e teorias continuam surgindo. E a cada ano, mais pessoas são fisgadas por essa sensação de que talvez estejamos diante de algo que não deveríamos ter encontrado. Porque a verdade é que, até hoje, ninguém conseguiu ler o manuscrito. E se alguém tivesse conseguido, será que revelaria ao mundo? Ou guardaria o segredo para si? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o manuscrito foi escrito por uma civilização perdida? Acredita que pode ser uma obra de outro mundo, ou acha que não passa de uma invenção genial de alguém que queria brincar com a mente humana? Deixa aqui nos comentários a sua teoria, porque esse é o tipo de mistério que só fica mais interessante quando compartilhamos ideias. E claro, se você curte esse tipo de história cheia de enigmas, teorias e segredos, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos mistérios que eu vou trazer. Afinal, pode ter certeza que o mundo está cheio deles. E quem sabe, no meio dessas histórias, a gente não encontra a chave que falta para finalmente decifrar o livro que ninguém conseguia ler até hoje.